O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Ele dá espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aquele que vem do alto, ele fala das coisas do alto. Aquele que vem da terra, fala das coisas da terra. Agora, é verdade que quem vive só as coisas da terra, só tem coisas da terra para falar. Mas Jesus veio do alto. Ele trouxe as coisas do alto para nós. E é Ele mesmo que está dizendo a nós, busquemos as coisas do alto. Sabe por quê? Porque nós estamos permitindo que a nossa vida torne somente uma vida materialista, mundana, humana. Por favor, sejamos pessoas humanas. Eu gosto muito de frisar que nós não somos anjos. Somos pessoas humanas com todas as necessidades humanas. Mas graças a Deus, por bondade de Deus, Deus nos deu o seu Espírito. E aquele que recebe o Espírito de Deus, ele fala das coisas de Deus. Porque recebe um Espírito sem medida. E ele ponda todas as coisas na medida de Deus. Sem fanatismo. Sem visões obscuras. Mas na sobriedade do Espírito, ele conduz as coisas para Deus e leva as pessoas para próximo de Deus, para perto de Deus. Não ignoremos as realidades da vida, não ignoremos aquilo que é da economia, da política, da psicologia, da sociologia. Todas essas áreas têm uma importância para a vida humana. A medicina é fundamental que a medicina seja medicina, mas o quanto é bom, o quanto é importante que nós iluminemos as ciências com a luz de Deus. Iluminar não quer dizer misturar nem confundir. Iluminar é saber que nós somos obras de Deus, pertencemos a Deus e que Deus é a luz que ilumina toda a existência humana. Não podemos ignorar jamais Deus no meio de nós. Não podemos jamais deixar que a palavra de Deus, que a graça de Deus ilumine a nossa vida. Por isso, aquele que nasceu de Deus, aquele que se reveste do Espírito de Deus, ele fala as palavras de Deus. E desculpa, nós falamos de tudo nessa vida, mas pouco, raramente ou quase nunca falamos as coisas de Deus porque nos enganaram, ou a gente se engana, diz, não, é só na igreja, quando eu vou na igreja eu falo. Às vezes na igreja tem pessoas que mal abrem a boca para dizer amém. Não, nós precisamos proclamar, nós precisamos levar as pessoas para sentirem Deus, naquilo que fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós expressamos. Porque Deus nos dá o seu Espírito para que o anunciemos, para que o proclamemos, para que levemos os corações, inclusive o nosso, para as coisas do alto. Porque se a gente perde a dimensão do eterno,
do sublime, do sagrado, a nossa vida se torna sem gosto, sem sabor, sem direção, e a decepção acaba muitas vezes direcionando os nossos passos. Permitamos que a palavra de Deus esteja em nossa boca e em nosso coração, para que também proclamemos que Deus está no meio de nós. Deus abençoe você.